status proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. É uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor de amor, de misericórdia e justiça, Jesus, nosso amigo, mestre e irmão de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, já por esta noite, por estarmos aqui, escolhendo a melhor parte, lembrando, Senhor, que a nossa proposta é de informação e conhecimento da doutrina espírita. Agradecemos os amigos espirituais que nos acompanharam desde a saída do nosso lar até a nossa estada aqui. Ainda, Senhor, agradecemos porque esta casa, Fundação Espírita Allan Kardec, completou 27 anos agora no mês de maio. E ainda em júbilo, agradecemos todos os amigos espirituais, benfeitores que por aqui passaram. Ilumine a expositora da noite, que ela possa, através das suas intuições, da sua mensagem, nos mostrar a revelação que é o Espiritismo. Continuamos, Senhor, nesse sentimento de agradecimento. Iniciamos a palestra da noite dizendo graças a Deus, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos amigos internautas, os amigos da Rede Amigo Espírita, que está transmitindo a nossa palestra ao vivo. A todos aqueles que estão vindo para a FEAC pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Um dos nossos amigos habitueiros também. Lembrando daquele aparelhinho nosso que a gente está sempre conosco, o celular. É muito deselegante na hora da palestra tocar o aparelho, então vale a pena dar uma conferida, colocar no silencioso ou desligá-lo. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é nossa companheira Elaine, que pela primeira vez está vindo à nossa casa, do Centro Espírita Ivon Costa. Seja muito bem-vinda, recebe o nosso abraço carinhoso, Elaine. E ela vai trazer um tema muito interessante para nós, que é o treino para a morte. Né? A gente vai receber o treinamento aqui e depois tem a aula prática também. Né? Ela vai passar isso direitinho para nós. Então vamos passar a palavra para ela, com ela nosso carinho, a nossa atenção. Queridos irmãos de Ideal Espírita, é uma alegria enorme estar aqui na noite de hoje. Eu peço desculpas, porque eu, como vários companheiros aqui, estou tossindo muito. Ou eu vinha tossindo, ou eu não viria. Então, resolvi vir contando com a paciência, a boa vontade de vocês. Hoje em dia, para todas as tarefas, as menores tarefas, as pessoas são treinadas, não é verdade? Para atender um telefone, atender uma porta, distribuir uma mensagem, em todos os departamentos da Terra, o treinamento hoje é indispensável. Então, vamos também treinar para essa viagem que todos faremos mais dia, menos dia. Não sabemos a hora, não sabemos que condições iremos. Aqueles que não gostam de viajar podem desistir, porque terão de fazer essa viagem também, né? Então, vamos nos preparar. O ideal seria nós chamarmos até essa nossa pequena conversa sobre esse assunto na noite de hoje, de educação para a morte. Fica melhor, né? Mas nós vamos trabalhar em cima de uma mensagem do nosso querido irmão Humberto de Campos, no livro recebido pelo Chico, chamado Cartas e Crônicas. Então, o título que ele dá é exatamente o treino para a morte. Então, vamos adotar o título que ele nos forneceu. É interessante que há pessoas que não gostam nem de ouvir falar na palavra morte. Vocês devem conhecer muita gente assim, né? Há espíritas também que não gostam de falar em morte. Nós usamos até um termo mais delicado, né? A desencarnação, que parece que não é bem uma morte, né?
Então, ficamos, às vezes, iludidos de que a nossa morte será diferente. Mas a morte realmente é muito fácil de acontecer. Basta que o nosso corpo pare de funcionar, temos o atestado médico e estamos fisicamente mortos. O difícil é desencarnar, né? E nós espíritas sabemos muito bem a diferença que tem entre a morte física e o desencarne, que pode ser muito belo, muito rápido para aqueles que estão preparados e muito difícil e demorado para aqueles que não estão. Então, vamos nos preparar para essa viagem sob a orientação dos mentores espirituais nesse trabalho maravilhoso que o nosso irmão Humberto de Campos fez para nós. É muito interessante que Kardec coloca a respeito do temor da morte, por que há pessoas que temem tanto a morte, que não gostam nem de ouvir falar nesse assunto. E ele coloca isso, temos perguntas dele no Livro dos Espíritos, a pergunta 941, e temos também em várias outras obras, e no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, ele trata exatamente do temor da morte. Aqueles que já estudaram essas obras conhecem bem qual é a opinião dos Espíritos e do codificador a esse respeito. Ele diz no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para os Espíritos por que tanto temor da morte, os Espíritos respondem que é necessário um certo temor, senão nós não sobreviveríamos, nós não ligaríamos para a vida física, então poderíamos facilmente perdê-la. Então é importante que o homem tenha instintivamente esse cuidado com o corpo físico para que preservá-lo da morte, esse cuidado com o corpo físico para que ele dure um pouco mais. Então, essa é uma das razões instintivas que todo mundo tem um certo receio da morte. Mas Kardec continua no livro Céu e Inferno a nos ensinar o seguinte, que as religiões tradicionais sempre nos fizeram muito medo e pavor da morte, principalmente quando nos coloca numa posição rígida de céu, inferno e purgatório. O céu seria para os eleitos, para aqueles que são praticamente santos, né? E sabemos que estamos longe disto. Então, isso aí está fora de cogitação. O inferno para aqueles que erraram muito, e o purgatório para aqueles que têm chance algum dia de passar para o céu. Então, vejam vocês que é atemorizante. E nós aprendemos isso durante várias e várias encarnações e permanecemos, às vezes, adultos, com esse receio da palavra morte e o receio de desencarnar. Kardec coloca também que é muito importante que tenhamos esse cuidado para evitarmos, inclusive, o suicídio. Porque se ninguém temesse, as pessoas que não estão ainda maduras espiritualmente, não temessem o outro lado da vida, eles facilmente entrariam no autoextermínio. Então, a importância de termos esse cuidado é muito grande. Uma outra coisa que ele coloca é a respeito da culpa, que as religiões colocam, né, o pecado. Então, as pessoas se sentem sem conforto para passar para o lado de lá, na presença dos seres espirituais, com tantos erros, com tantas imperfeições. Isso as pessoas que não são, evidentemente, né, espíritas, né? Algo que também deixa a maioria das pessoas em desespero diante da morte é a questão da separação, a questão da perda. Porque nós achamos que perdemos as pessoas que partiram, mas a gente perde objetos. Pessoas, amores, nós não perdemos, não é? É uma questão de sintonia, uma questão de vibração. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Não há uma separação definitiva. Com estarmos estanques no céu, no inferno e no purgatório, haveria uma separação. Nós temos, inclusive, um belíssimo poema no livro Parnaso de Além Túmulo que trata desse assunto. Uma mãe inconformada de estar no céu, preferindo ir para o inferno onde o filho amado estava. E realmente isso aconteceria se houvesse essa separação eterna, né? Uma separação que não poderia jamais ser resolvida
jamais você poderia voltar a encontrar com as pessoas que você ama que estivessem numa situação de prejuízo maior. Então, isso leva muitas pessoas a ficarem com um pensamento materialista ou ateísta, de acharem que nada existe do lado de lá. Então, que a vida é só essa, a vida é só cerebral, uma vez que haja morte cerebral, estamos mortos, então não há mais nada após. E o que isso traz de consequências para a nossa sociedade? Graves consequências. Porque nós, então, vamos nos dedicar muito mais à vida material. Porque não sabemos que somos espíritos. Então, vamos viver a vida, o aqui, o hoje, o agora, e o resto não nos interessa. Então, ficamos centrados na vida material, que é importante, temos dela cuidar, mas ela não pode ser prioritária para nós, espíritos eternos, imortais. De modo que a questão da imortalidade também é algo que leva as pessoas, com dúvida, a viverem de forma completamente divergente da espiritualidade. Então, esse apego à matéria leva-nos, às vezes, a consequências muito drásticas na vida. E é exatamente isso que as doutrinas religiosas mais avançadas, como a doutrina espírita, tentam reverter. Mas vocês acham que há espíritas também que têm medo da morte? Temor da morte? Infelizmente há, né? Mesmo espíritas que ainda continuam com esse temor trazido do passado da morte. Mas vamos ver por que nós podemos, então, mudar esse panorama. Primeira coisa, porque nós temos certeza da existência de Deus. O Deus Pai, o Deus Amor, o Deus que não perdoa nem julga, mas que acompanha, que compreende, que ajuda, que nos auxilia como filhos ainda imaturos em busca da perfeição. Ora, se temos um Pai terreno que cuida tão bem de nós, o que não fará, como disse Jesus, o Pai Celestial? Se um Pai terreno que o filho pede pão não lhe dá pedra, o que não fará por nós o Pai Celestial? Então, essa base de certeza da existência de Deus nos traz mais seguros e tranquilos em relação à passagem para a outra vida. Outra coisa que nós espíritas temos certeza absoluta é que a vida é uma só. Tanto no mundo espiritual, no plano espiritual, quanto no plano terreno, nós vivemos uma vida. As existências é que são inúmeras e variadas, infinitas, para adquirirmos a perfeição. Mas tanto faz estarmos aqui encarnados, quanto no plano espiritual, nós estamos dentro da mesma vida. Então, isso traz para nós um alento muito grande, uma tranquilidade muito grande em relação ao futuro. Não há o que temer. Nós vamos desencarnar e continuar vivendo da maneira que vivemos aqui na Terra, fazendo as coisas que gostamos de fazer, trabalhando naquilo que gostamos de fazer, enfim, vivendo a vida contínua, a vida imortal. Então, não há que temer, não é? A morte. Não há que ter esse medo descontrolado, esse desespero diante da morte. Inclusive, isso também nos leva a uma compreensão muito maior quando alguém que nós amamos parte antes de nós. Sofremos, sofremos. Choramos, choramos de saudade. Porém, sem revolta e sem desespero. É uma diferença muito grande. Porque sabemos que esse ser estará sempre junto de nós, continuando a sua trajetória, junto à família, junto àqueles que o amam, no trabalho do bem, e isso nos dá um conforto espiritual muito grande, inclusive ao sentirmos essas presenças ao nosso lado. Outra coisa interessante para nós espíritas é que para nós a alma ou o espírito não é uma abstração. Então, nós quando pensamos na alma ou no espírito que já partiu para o mundo espiritual, nós sabemos que ele tem uma forma, porque ele é revestido do perispírito. E o perispírito é aquilo que faz com que ele se identifique junto a nós. Então, aqueles que não sabem disso sofrem muito, porque imaginam que foi uma fumaça que sumiu, que apagou, né? Que não vão reencontrar mais aquela pessoa amada na forma que conheciam. Então, fica realmente muito difícil imaginá-la e muito difícil também entender essa passagem para o mundo espiritual.
Dentro da lei do progresso, nós sabemos que necessitamos de reencarnar. O Livro dos Espíritos nos traz uma pergunta, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o objetivo da encarnação, eles respondem que é expiar as nossas faltas para evoluir e desenvolver-nos intelecto e moralmente, criarmos as duas asas que nos levarão aos páramos celestiais. E Kardec faz umas observações muito interessantes a respeito dessa questão, dizendo que o homem encarnado tem de fazer a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, nós somos convidados por Deus para colaborarmos na melhoria do planeta, que é a casa que Ele nos deu para morar durante algum tempo. Drenando os pântanos, educando, construindo o bem, plantando, enfim, harmonizando tudo isso sob a lei de Deus e do amor. De modo que, para nós espíritas, a encarnação tem esse objetivo e a desencarnação é a volta do espírito à vida espiritual, com toda segurança, com toda proteção que ele merecer. E é interessante porque, para nós, não adianta nós nos arrependermos na hora da morte, como aprendemos, né? Na hora da morte, eu me arrependo dos pecados, eu estou salvo. A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Ninguém vai nos perguntar do lado de lá que religião tivemos, mas o que fizemos daquilo que sabíamos. Ninguém vai dizer do lado de lá, olha, eu frequentei a FEAC durante 20 anos, trabalhei, frequentei as reuniões públicas, isso e aquilo. Não importa. O que isso modificou você para melhor? O que você contribuiu para a melhoria das pessoas com essas atividades? Então, não nos iludamos. Há muito espírita em situação difícil do lado de lá. Porque o rótulo não quer dizer nada. Né? Da mesma maneira que podemos colocar o nome de centro espírita numa casa e lá dentro praticarmos outra coisa, então não será um templo espírita, um templo cristão. Então, vamos nos preparando a respeito disso. A salvação é a paz de consciência. É quando nós chegamos nessa integração com o Pai Celestial, com as suas leis, e conseguimos cumpri-las. Então, estamos realmente salvos para um trabalho maior. Quando dizemos que um navio foi salvo de algo, ele vai para o estaleiro para poder depois continuar servindo. Da mesma maneira, a salvação não é algo beatífico, que vamos ficar cantando hosanas eternamente naquele ócio celestial. É ao contrário. Quanto mais formos, quanto mais tivermos condições, mais trabalharemos na obra de Deus, na obra de Jesus. Então, essa questão da lei do progresso é muito importante, porque se nós não reencarnarmos, nós não progredimos. Porque temos de desenvolver a inteligência e o sentimento. Para isso, precisamos da luta reencarnatória, para, inclusive, espiritualizar a matéria, como nos diz o Livro dos Espíritos. E, ao retornarmos à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, saímos do estágio terreno e voltamos para ficarmos em aprendizado, em avaliação e programando novos encontros aqui na Terra, novas reencarnações. Então, essa é a lei do progresso. Então, nós espíritas não temos, inclusive, nenhum cerimonial fúnebre. Geralmente, os cerimoniais fúnebres são cercados daquela coisa pesada, não é? Aquele algo assim de desespero. Então, nós não temos isso. Para nós espíritas, a pessoa que desencarna, oramos por ela e continuamos depois vibrando para ela sempre, mas aquilo não é um passaporte automático para nosso lar, como pensam muitos. Porque o sonho de nós espíritas é ir para o nosso lar, né? Esquecendo que nosso lar ainda está no umbral. É uma cidade que faz divisa com o umbral, mas já é tão bom lá que todo mundo quer comprar um pedacinho de terra em nosso lar para poder estar tranquilo, não é, do lado de lá. Então, morre-se como se vive. E nós, espíritas, sabemos que não existem as penas eternas. Não é? Nós erramos porque somos inexperientes. Erramos porque somos ainda imperfeitos. Mas, na medida em que vamos aproveitando as lições da escola, nós vamos adquirindo sabedoria e vamos errando menos. De modo que não podemos ser punidos por aquilo que nós ainda não sabemos fazer. Por isso estamos internados na Escola da Terra e tendo também a bênção da escola espírita,
que nos abre os horizontes, que descortina para nós algo inimaginável em torno de compreensão da vida, dos seres, de sabermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos ao desencarnar. Basta nós meditarmos como somos aqui, que vamos entender como estaremos do lado de lá. E é uma coisa interessante que os espíritos respondem para Kardec, que durante o sono nós treinamos o desencarne. Todas as noites, quando dormimos, nós, embora estejamos presos ao corpo como um balão cativo pelos laços fluídicos, nós vamos buscar o centro de interesse das nossas vidas. Aqueles que gostam de amar, de trabalhar, de servir, voltam para a casa espírita para trabalhar. O movimento à noite é muito maior do que de dia na casa espírita. Vão estudar, vão aprender, vão servir, vão auxiliar os outros. Então, cada um de nós fica livre da censura quando estamos, não é, na vigília, para procurarmos realmente aquilo que gostamos de fazer. Então, vai ser assim também quando os laços forem desligados de nós. É muito interessante que Jesus nos ensinou que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, é preciso que nós meditemos nisso. Não há favoritismo do lado de lá. Ah, eu fui muito amigo do fulano, ah, eu conheci o ciclano. Não vai adiantar. Né? É importante que lá nós sejamos recebidos pelaquilo que já somos. Nós estamos habituados na Terra, dizem que é mais importante do que ser o rei é ser amigo do rei, não é? Aqui a gente dá um jeitinho, principalmente nós brasileiros, né, de conseguir as coisas por outras vias. Mas vamos nos treinar mais, porque no mundo espiritual não é assim. Nós, muitas vezes, não merecemos a atenção que gostaríamos de merecer, por não estarmos à altura, embora não estejamos jamais abandonados do lado de lá. Quem já estudou aí o livro Nosso Lar, viu como a mãe de André Luiz podia vir de onde ela habitava, esferas mais adiantadas, visitá-lo onde ele estava em Nosso Lar. Mas ele não podia ir até onde ela estava. Embora ela fosse evoluída, ela tivesse tarefas específicas, ela não podia quebrar as regras da justiça, não é, do lado de lá. Então, ele estava apoiado, estava atendido, estava ajudado, mas não podia, no momento, residir ainda com ela, por não ter o alcance espiritual das tarefas que ela executava. Embora não estivessem separados, estavam sempre juntos no amor, nas vibrações, na sintonia espiritual, que é realmente o mais importante, né? Então, nós temos uma certeza absoluta da imortalidade, como? Nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, uma ciência de observação. Como é que Kardec chegou à conclusão a respeito disto? Conversando com os espíritos desencarnados, das reuniões mediúnicas, onde eles vêm nos contar a sua história, o seu sofrimento, as suas alegrias, dependendo de como viveram na Terra. Então, toda a teoria espírita foi centrada nas informações dos amigos espirituais superiores e dos espíritos que estavam em condições medianas ou de sofrimento. Daí nós não acreditamos, nós temos certeza que continuamos vendo isso nas reuniões mediúnicas ainda hoje, confirmando toda a parte científica da doutrina espírita. E aí vem as consequências. Saber disso tem consequências filosóficas e religiosas, porque saber disso tudo e não mudar, né, tem consequências. Então, nós vamos ver agora o que nos diz o nosso irmão X, a respeito do treino para a morte ou educação para a morte. Esse livro é de 1966, vocês imaginem como está atual. É no capítulo 4 que ele trabalha dizendo o seguinte, que um amigo dele, preocupado em ter um pouco de informação de como é que ele devia agir ao desencarnar, pediu a ele que desse algumas dicas, um treinamento para ele desencarnar um pouco melhor. E ele disse que essa indagação era muito curiosa e oportuna, e que ele estava pensando o que fazer. Ele diz, porém, que não é fácil preparar tecnicamente um companheiro encarnado para o desencarne. É difícil, porque são realidades muito diferentes. E ele aí diz para nós que os turistas que vêm, por exemplo, da Ásia, da Europa, mesmo antigamente, quando se viajava muito pouco, eles podiam dizer para nós como é que eram esses países, fazendo comparação com a nossa realidade.
mas que, em relação ao mundo espiritual, é muito difícil fazer essas comparações, porque é muito diferente em relação às coisas da Terra. E ele diz que estava lá há mais de 20 anos, quando ele escreve essa crônica, e que ele só conhecia um pedacinho de onde ele habitava, e que ele podia, então, informar a esse amigo o que ele conhecia daquela realidade dele. Nem para baixo, nem para cima ele tinha condições de informar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter muito lucro se ouvirmos as informações dele. E ele diz que é muito interessante porque, quando ele chegou no mundo espiritual, ele não trabalhava com esse assunto. Ele era um cronista de assuntos diários, e ele disse o seguinte, que o amigo dele deveria ter perguntado a um teólogo desencarnado ou um religioso que teria muito melhor condição de responder. E que ele, quando chegou no mundo espiritual, se sentia como fosse um chavante tirado lá do interior das selvas mato-grossenses e levado para uma universidade nas matérias mais complexas e difíceis, que ele ficou completamente perdido, porque ele não tinha os referenciais necessários para se adaptar rapidamente àquela nova realidade. Então, ele aí começa a nos orientar. Então, diz o seguinte, ele vai nos orientar dentro daquilo que ele pode. Ele começa dizendo o seguinte, cuidado com os antigos maus hábitos, que nós gostamos tanto de cultivar, que eles do lado de lá, na cristalização deles, é uma praga tiranizante. E aí ele começa a orientar os nossos maus hábitos. Começa pela renovação dos costumes pelo prato de cada dia. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Nós todos sabemos disso, né? Mas damos conta de fazer ainda? Então, ele nem diz para parar, diz assim, diminua gradativamente, até daqui a pouco você não tem mais interesse em comer a carne dos nossos irmãos. Então, ele diz que quando nós nos alimentamos de carne, nós estamos fazendo aquilo que os caiapós faziam, devorando uns aos outros. Não tem mínima diferença. Talvez a diferença seja o tempero que a gente coloca na carne. Ah, não está dando para ali? Pois não? Vamos lá. Desculpa. Ele continua a nos orientar dizendo o seguinte, os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Vocês veem que esse livro é de 66, então os termos também são um pouco antigos. Então ele diz para nós que vê muita gente boa do lado de lá preferir reencarnar rapidamente com saudade do aristocrático uísque e da cachaçinha brasileira. A pessoa não dá conta, né, de ficar do lado de lá. Então vejam vocês como é que esses maus hábitos perturbam-nos na vida espiritual. E ele continua a nos orientar. Evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Nós sabemos que aqueles que fumam, que têm hábitos não saudáveis, inclusive que se alimentam excessivamente, todo desequilíbrio leva à vampirização. Espíritos desencarnados que necessitam ainda daquele tipo de hábito ficam junto das pessoas. Por isso é tão difícil mudar os hábitos. Não é? Tão difícil, porque eles não querem perder o companheiro do copo, o companheiro do fumo. Nós temos uma história interessante de um companheiro nosso, Manuel Quintão, foi um dos presidentes, dos diretores da Federação Espírita Brasileira, nos idos, no início da federação. Era um homem muito bom, um médium fantástico, recentista, de homeopatia. Ajudou, inclusive, Eurípides Bassanufo, mandando as tinturas mães para que ele fizesse aquele trabalho belíssimo que ele fez de curas. E o nosso irmão Manuel Quintão era jornalista, muito culto, traduzia as obras de Kardec, e ele
como todos os homens daquela época, fumavam. Era elegante, era chique, começava pequeno. Naquela época as mulheres ainda não fumavam, hoje fumam mais que os homens, né? Então, Manuel Quintão era escritor, jornalista, tinha um livro que ele escreveu em vida chamado Cisas do Meu Cinzeiro, de crônicas. Para vocês terem uma ideia, ele acendia um cigarro no outro. Vocês já viram pessoas que acendem um cigarro no outro? Era assim o Manuel Quintão. Não se sabia naquela época, né, dos malefícios do cigarro, e era normal as pessoas fumarem. Pois bem, o nosso irmão desencarna numa situação espiritual muito privilegiada, que ele era um homem muito bom, porém, sedento do cigarro. Então, um dia ele chega perto do Chico e diz: Chico, pelo amor de Deus, fale com os nossos irmãos encarnados, que é mais fácil deixar o vício aí do que do lado de cá. Chico diz: como assim, meu irmão? Como é mais fácil? Ele disse: muito mais, Chico. Porque aqui eu me dá vontade de fumar, eu estou numa reunião, eu penso no cigarro, ele aparece aceso em minha boca. Ninguém fala nada, Chico, mas olha a minha situação. Eu estou passando por vexame atrás de vexame aqui do lado de cá. Fale com os irmãos, aconselha-os a deixar o cigarro aí na terra. Então, vocês vejam, fora o problema de saúde, né, que hoje nós todos conhecemos, em grande quantidade, os malefícios do cigarro, ainda temos o problema sério da vampirização e o problema mais sério ainda de ficarmos no mundo espiritual, né, necessitando dessa muleta para continuarmos até termos condição de nos libertarmos dela. E ele continua a nos orientar, nos treinando, para o desencarne. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. O que seriam os narcóticos? Né? Seria nos tornarmos dependentes químicos, dos mais diversos, né? Da gama mais diversa. Então, vejam vocês que é preciso a gente aguentar firme as lutas no corpo, porque a fuga pela droga não vai resolver o nosso problema, vai sim complicar. Inclusive, podemos ser considerados suicidas ao desencarnarmos antes da hora, né? Matarmos o nosso corpo. Continua ele a nos orientar. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Porque muitas vezes as pessoas, hoje em dia, né, acham que tudo é descartável, tudo é normal, é natural. Então, lesam outras pessoas emocionalmente e continuam a vida. Mas aquela marca que ficou vai ter de ser resolvida para frente. Nós não temos o direito de prometer nada às pessoas quando não quisermos cumprir. Não temos o direito de abusar do sentimento das pessoas. Então, é muito importante que nós tenhamos essa noção da importância do sexo, da importância dele, que foi criado por Deus, para a nossa dignificação e não para nosso aviltamento. E nós temos hoje em dia, nessa época ainda não havia muitas obras espíritas, inclusive do plano espiritual para a Terra, recebidas pelo Chico, recebidas pelo Divaldo e outros ceareiros sérios, a respeito dos dramas pós-desencarne, das pessoas que são sexólatras, das pessoas que estão centradas apenas no prazer, sem a emoção, sem o amor, sem o respeito. Continua ele. Dinheiro e doações. Não adie caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Porque vocês acham que eu acho, uma grande diferença entre doar e deixar, né? A pessoa deixa porque dizem que o caixão não tem gaveta, não pode levar. Mas se pudesse, levaria, né? Agora, doar, você doa em vida. Uma instituição séria, para pessoas que você acha que precisam. Então, você já deixa isso resolvido para evitar problemas. É comum nas reuniões mediúnicas nós recebermos irmãos infelizes que ainda estão agarrados no cofre, brigando com a família que está dividindo os bens, porque não queriam deixar, mas tiveram de deixar e agora estão em desespero do lado de lá, porque não se treinaram no desapego. Nós somos mordomos, não temos nada, nem o nosso corpo, que nós tanto cuidamos dele, nós somos donos dele. A hora que Deus resolve, que nos chama, nós deixamos o nosso corpo. Assim também os bens materiais, vamos multiplicá-los. O Dr. Bezerra tem uma frase muito bonita que ele diz que o dinheiro
é como o sangue, não é para ficar fechado em cofres e parado, ele é para circular socialmente, senão adoece a sociedade. Agora, em família, observe cautela com testamentos. Deixe a sua papelada arrumada, eles nos aconselham. Porque depois não dá tempo mais, às vezes, né? Você está encarnado ainda, mas já doente, não tem condições de resolver. Então, já que não sabemos a hora da viagem, as condições em que iremos, vamos deixar a nossa pastinha arrumada a esse respeito. Porque senão nós vamos passar muito vexame, como ele diz, nos cartórios, nas delegacias de polícia, desencarnados. Vamos deixar arrumados os testamentos, arrumada a documentação, para que tudo fique organizado. Mesmo assim costuma dar problema, não é? Imagina se nós não deixarmos. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Acho que de tudo que nós falamos, isso é o mais difícil. O que vocês acham? Amar sem se apegar. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação. É difícil, né? Mas é preciso, porque nós não somos donos dos nossos amores. Eles são espíritos livres como nós. Então, muitas vezes, nós nos tornamos obsessores deles em nome do amor, por dizer que os amamos. Temos vários casos desses. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um caso muito interessante do Libório, que está no mundo espiritual, em situação ainda de desequilíbrio, mas já atendido. E a companheira dele, à noite, vai lá buscá-lo. E ele sai desesperado para voltar, para ficar na casa onde ele morava, na companhia dela. Então, ele não se recupera e ela também não se desliga. Então, vejam vocês, é uma obsessão, né? Se torna uma obsessão. E a gente, às vezes, chama isso de amor. Então, amar com moderação. E ele diz mais, que se nós aparecermos depois do desencarne para os nossos parentes, por mais que eles nos amem, eles vão querer que a gente se afaste rapidamente deles, porque viramos fantasmas, não é? E se quisermos ainda opinar no dinheiro que deixamos, nos bens que deixamos, aí então que a coisa fica mais séria. Eles não vão querer, de forma alguma, por mais que nos amem, eles vão dar outro destino àquilo que nós deixarmos, porque eles são espíritos independentes de nós, têm outros pensamentos, outra maneira de pensar a vida, de usar os recursos materiais, né? Se você já possui o tesouro da fé religiosa, viva de acordo com os valores que abraçam. E a coisa mais triste, segundo eles, são as pessoas que conhecem e não conseguem praticar. E sobre isso nós temos um texto muito interessante, que não vai dar tempo de lermos hoje aqui, mas eu vou contar para vocês, que começa assim: o aviso. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está em Lucas 12, 20. Que é uma passagem onde Jesus orienta um homem que estava muito rico, os celeiros dele não cabiam mais o que havia colhido, e ele diz, feliz da vida, vou criar novos celeiros e posso descansar a minha alma por muito tempo, porque não vamos ter mais necessidades materiais. Então Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E esse nosso companheiro era um companheiro espírita, orador brilhante, trabalhador da doutrina, mas desencarnou de repente, entrando na idade, na terceira idade, e estava um pouco despreparado moralmente. A vida inteira se conduziu dignamente, e no fim da vida começou a criar uma série de problemas, e ele então se surpreendeu com o desencarne. Então ele diz que realmente foi algo atordoante, porque todos os erros que ele cometera voltavam à mente dele com uma nitidez muito grande, e ele não podia voltar para resolver, né? Da mesma maneira que aqueles que estão habituados com muito dinheiro, desencarnam, chegam, ficam em desespero lá por não poderem mais manobrar um talão de cheques do lado de lá. Então ele nos aconselha que a gente realmente viva aquilo em que nós acreditamos, para não passarmos pelas dificuldades que ele passou durante muito tempo do lado de lá. Hoje está muito bem, continua trabalhando nas hostes espíritas, mas passou grandes dificuldades ao desencarnar, sem ter a vivência, né, espiritual daquilo em que acreditava. Ele continua, faça o bem que puder.
sem preocupação de agradar a todo mundo, o que é impossível. Se nem Jesus conseguiu, como é que nós conseguiremos, né? E ele diz, como você não gosta de muita gente também não gosta de você. Faça o bem e continue passando na vida. Porque o bem, segundo Emmanuel, é o nosso advogado perante Deus. Então, o bem a gente começa a fazer, às vezes, por interesse, e com o tempo se torna natural. Tudo que a gente começa a fazer no início é com certa dificuldade. Com o tempo vai ficando natural. Então, nós começamos a tomar gosto de servir, tomar gosto de ajudar. Nós precisamos do outro para evoluir. Sem o outro, nós não conseguimos evoluir. Então, o nosso irmão que precisa de uma palavra amiga, o nosso irmão que precisa de algo material, o nosso irmão que vem em busca de socorro conosco, é aquele que Jesus nos manda para que nós possamos, junto com ele, construirmos um mundo melhor. Então, o bem é a chave realmente da felicidade e da paz. E ele continua dizendo para nós: trabalhe sempre, sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Nós espíritas somos interessantes, aprendemos que toda ocupação útil é trabalho. Então, quando estamos orando, estamos trabalhando. Quando estamos lendo uma página séria, boa, estamos trabalhando. Quando estamos conversando, aconselhando alguém, estamos trabalhando. Para nós, o trabalho não é só o que há, o recurso material em jogo. De modo que vocês veem, nós podemos trabalhar muito. Nós temos um irmão que ficou 30 anos em cima de uma cama, Jerônimo Mendonça. E ele trabalhou como ninguém. Porque ele falava, então ele atendia as pessoas naquela situação terrível de dores, de sofrimento, com otimismo, com alegria, com vontade de divulgar a doutrina espírita. Em Juiz de Fora nós conhecemos a Giselda, filha de um casal espírita, que ela também, você quando entrava, abria o portãozinho da casa dela ali em Santa Terezinha, já ouvia a risada de Giselda, que ficou cega e paralítica na cama há muitos anos. Raras as pessoas iam lá para dar um passe nela, para oferecer ajuda. A maioria que ia lá era para poder receber consolo e conforto. Então, vejam vocês que não temos desculpa de não trabalhar, né? Podemos trabalhar junto à família, com os vizinhos, junto ao bairro, na casa espírita. Temos muito onde trabalhar para podermos aprender com isso a evoluir, a servir e a liberarmos de nossas mágoas. Ele continua nos orientando. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso. Porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, que isso fique para nós como uma reflexão. Nós temos, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, que nos conta 5 casos de desencarnação, de espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, as dificuldades, as lutas e as benesses do lado de lá. Temos, inclusive, um companheiro espírita médium, muito bondoso, que desencarna antes da hora, e André Luiz fica todo alegre, dizendo, ele também é suicida? O mentor disse, não, ao contrário, ele trabalhou tanto servindo ao bem, teve tantas lutas materiais na Terra, que ele gastou-se antes um pouco da época, gastou o corpo físico. Ele desencarna como um herói. Só que houve um problema na hora de desligarem-no. O Dimas já podia estar do lado de lá, e a família em volta dele criava como se fosse uma teia protetora, não querendo que ele partisse. E eles, então, fazem aquela melhora da morte, né, os mentores, ele melhora, todo mundo exaurido, vai dormir, vai descansar, e eles aí o desencarnam. Isso fica como aviso para nós, que preparemos também os nossos familiares, para que se equilibrem na hora que partirmos, para evitar esse desespero, para evitar a perturbação de quando formos embora. Então, é importante que também tenhamos essa preocupação, não só de nos prepararmos, mas também de prepararmos os demais. E é muito interessante porque nós lembramos nessa hora de um amigo carioca, Vanderlei Coutinho, o Falcone conhece muito, é espírita militante de movimento espírita no Rio de Janeiro. Um dia ele estava atravessando de carro ali a rua principal da Tijuca, quando houve um tiroteio.
Então, ele levou um susto, o carro morreu, e ele me contava, pois é, aí eu fiquei em dúvida, será que eu desencarnei ou não? Ele falou assim, bom, então eu vou ligar o carro. Se o carro pegar, é porque eu ainda estou encarnado. Se não pegar, eu farei a minha prece e tenho certeza que serei protegido pelo meu anjo guardião. Ele ligou o carro, está lá até hoje trabalhando para a nossa alegria, né? De termos esse amigo querido na Terra. Então, é essa tranquilidade que nós espíritas temos de ter. Não há motivo de pânico, não há motivo de desespero. Né? É só uma passagem, que vamos para a vida verdadeira, voltamos ao lar do Pai, ao verdadeiro lar de onde viemos. Nós temos, inclusive, no livro Voltei, ele contando, o nosso irmão Frederico Figner, era um dos diretores também da FEB, contando para nós como é que foi o enterro, como é que foi o desligamento dele. São experiências muito interessantes. Ele tem uma experiência que eu acho notável, que ele diz que a casa dele é belíssima no Rio de Janeiro, hoje é inclusive um museu, e ele era um homem muito rico, devia ter objetos muito bonitos e caros em casa, e ele diz que os objetos o imantavam. Ele já desencarnou com 80 e poucos anos, então já havia muito tempo que ele convivia com aqueles objetos, né? Então, tudo aquilo que a gente convive muito e gosta muito, vai nos imantando a vida material. Muitas vezes a gente está zangando com o filho ou com o neto, né, que vai quebrar uma jarra lá que foi da avó, e às vezes é a própria avó que já está reencarnada, querendo se livrar daquilo, né? Então nós precisamos de começar, ou não é? A ter um pouco mais de percepção espiritual da vida. André Luiz nos conta num dos livros dele, Ação e Reação, se não me engano, de uma família que vai ao cemitério visitar o túmulo do avô. E o netinho, muito pequeno, 3 anos, pula para lá, pula para cá, em cima do túmulo ali no Rio de Janeiro. Né? E ele zangando com o menino, querendo acomodar o menino, e era o próprio avô reencarnado. Então, aquilo para ele já era passado, ele não estava mais cultivando aquela como se cultiva ultimamente, sempre se cultivou, a questão do túmulo, a questão daquele respeito àquela cova. Né? Então, é isso, nós temos de começar a nos desapegar, para ver se, ao desencarnarmos, nós tenhamos um pouco mais de utilidade. Todos aqui já devem ter lido o livro do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele fala do Hospital Esperança, dirigido pelo Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. É um hospital que aceita muitos espíritas com distonias, com problemas, né? E tem muita vaga, o pior é isso. Então, se nós não nos equilibrarmos, em vez de irmos para lá para trabalhar, vamos para ser tratados, para dar trabalho à espiritualidade superior. É preciso que a gente amadureça nesse ponto para podermos colaborar e não atrapalhar. Quando lemos sobre o desencarne do Dr. Bezerra, não é? Quando lemos sobre o desencarne de Eurípides Barçanufo, que a pessoa se pergunta assim, eu tenho pavor, que eu tenho medo, será que dói morrer? Né? A pessoa não quer sentir dor. O Eurípides Barçanufo sabia que ia desencarnar, o dia e a hora, inclusive, e ele simplesmente, tranquilamente, comunicou à família e realmente adoeceu e desencarnou naquele dia, naquela hora. O Dr. Bezerra desencarnou e imediatamente estava no mundo espiritual, cercado de espíritos agradecidos a ele. Paulo de Tarso, né, que foi decapitado, tão logo ele cambaleou o corpo, ele já estava inteiro do lado de lá, em luz, cercado pelos aqueles cristãos cantando para ele. Então nós temos exemplos magníficos a serem seguidos. É preciso que nos inspiremos nele. Francisco de Assis gostava muito de flores. Todos os lugares em que ele morava tinha os canteiros de hortaliças, de frutas, e ele deixava um reservado para rosas, que ele dizia que o Pai do Céu gosta muito de coisas bonitas. Então, um dia ele estava cuidando dos canteiros, quando alguém chegou perto dele e disse, pai, se o senhor soubesse que ia desencarnar, morrer agora, o que o senhor faria? Ele levantou, com as mãos ainda sujas de terra, olhou para o monge e disse para ele, continuaria cuidando das minhas flores. É assim que temos de encarar a desencarnação. Em paz, com a consciência tranquila, felizes por sabermos tanto, quanto tantos importantes na Terra, cientistas renomados, não sabem da imortalidade. Cultivemos isso, que só nos dará alegrias, e só poderemos, com isso, contribuir para um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e que a nossa partida, desta vez, seja sem dar trabalho à espiritualidade, seja uma partida tranquila, serena, confiante e em prece.
lembrando de uma dica que o Chico deu para nós. Eu vou terminar, senão nós ficamos aqui até meia-noite conversando sobre isso. Vocês conhecem o caso de quando o Chico estava doentinho? Ele era jovem ainda, ele sempre foi muito doente, diabético, cheio de problemas de saúde. Ele estava sentado na porta da cozinha da irmã dele e reclamando, indisposto. Aí o Emanuel apareceu e disse: o que houve, Chico? Eu disse: meu irmão, eu acho que hoje eu morro, eu desencarno, eu estou muito mal, sentindo muito mal. Você me recebe quando eu desencarnar? O Emmanuel virou para ele e disse: não, Chico, eu estou muito ocupado. Faz assim, se você desencarnar, procura o caminho do centro, porque lá tem os trabalhadores, plantonistas, vão te atender. Eu fico imaginando até que isso não aconteceu, que o Chico deu essa dica para nós. Aquele que é trabalhador da casa espírita, ele é fichado no mundo espiritual. Então, alguém há de nos receber, não é? Então, vamos saber o caminho da casa espírita, onde nós trabalhamos, onde nós aprendemos, onde nós servimos, porque não há lar melhor do que esse para as nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que possamos, então, desta vez, irmos em paz. É uma alegria a presença da Elaine. Tivemos uma entrevista na nossa web Rádio Evoluir, que será apresentada no próximo domingo, no horário das 19 até as 19h40. E essa palestra será também reprisada logo em seguida, no próximo domingo, a partir das 20 horas. Que ela leve ao Ivon Costa, ao Centro Espírita Ivon Costa, aos companheiros da Fundação Fundalar, não é isso? E também aos familiares queridos, o nosso abraço, o nosso agradecimento. E já está agendada para retorno, novembro? Novembro está de volta aí. Aí novembro vai ter aula prática, né? Nós estamos em dúvida se nós colocamos o Serafim ou o Joalício Dutra. Então vai ser uma parada, um desafio. Se tiver algum outro voluntário também, é isso. Elaine, esse testemunho da doutrina espírita, e temos aprendido muito com o seu trabalho, com o trabalho do nosso Tornel, o esposo dela já desencarnado, e do nosso querido Exaltino, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Ivon Costa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa é sua. E a Web Rádio Evoluir, o que estiver acontecendo no movimento aí, manda para a gente poder divulgar. Vamos passar então a continuidade das nossas tarefas. Amanhã nós temos a nossa segunda terça-feira do mês e temos a nossa reunião quinzenal do GVV, Grupo de Valorização da Vida, para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida, como também para aqueles que pensaram ou estejam pensando em suicídio, autodestruição. Na quinta-feira, quem vai falar para nós é o Paulo Henrique Monteiro, trabalhador da casa. O tema é livre. No próximo sábado, dia 17, quem vai falar é Alcione Andries, do Centro Espírita Amor ao Próximo. E nós lembramos que na sexta-feira agora, nós teremos a primeira aula do curso básico de doutrina espírita em 10 aulas. Na sexta-feira o Fernando Emílio fez a abertura com o Sidney e agora nós temos a primeira aula. Quem ainda não fez o curso básico ou quem já fez e queira reciclar, faça a sua inscrição lá embaixo na livraria. Nós temos a visita à Colônia Padre Damião no dia 18 de maio. É o próximo domingo, né? Hoje próximo domingo. As inscrições também na livraria. Lembramos que a Web Rádio Evoluir está 24 horas no ar. Já atingimos mais de 15 mil internautas, 42 países, mais de 60 mil páginas do site visitadas. Ajude a divulgar na sua rede social, nas suas redes sociais e nos seus contatos. O nosso próximo jornal, provavelmente na segunda-feira que vem, já deverá estar pronto e sendo distribuído. Segunda-feira que vem, quem fala para nós é o nosso companheiro Ricardo Baesso, do Centro Espírita ID. Nós vamos passar para a segunda parte, vamos apagar as luzes. As pessoas que estiverem necessitando do passe, por gentileza, permaneçam sentadas. Quem está com criança pequena no colo pode vir à frente em primeiro lugar, pode furar a fila, como a gente costuma dizer. Os demais aguardem serem chamados. E
lembramos também que quem não for receber o passe, fique mais alguns instantes. Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas estão precisando da sua oração. Treino para a morte. Cerca de 70 mil pessoas desencarnam por dia no planeta Terra. E muitos deles sem oração. A sua oração anônima poderá atender a muitos deles. Vamos orar. Amigo Jesus, agradecemos àqueles que estamos vivos, encarnados, pela bênção do conhecimento da doutrina espírita, para quando abandonarmos o corpo e no retorno à realidade da vida espiritual, com estes conhecimentos praticados, vivenciados, levarmos conosco possibilidades, como nos foi dito pela Elaine, de retornarmos de cabeça erguida, com mais tranquilidade, com mais serenidade, mais confiantes. Por isso, ajuda-nos a aproveitarmos a bênção de estarmos nesta Juiz de Fora, com dezenas e dezenas de instituições espíritas, reuniões públicas em todos os dias e noites da semana, de estarmos frequentando uma Ivon Costa, de estarmos frequentando uma FEAC, onde existem vários grupos de estudos, oportunidades de ampliarmos o nosso conhecimento, trabalhos de assistência e promoção social, com a criança, com o jovem, com o adulto. Ajuda-nos, Mestre, a aproveitarmos o nosso tempo, a valorizarmos esta oportunidade, fazendo-nos instrumentos da sua paz, extensão das suas mãos. Abençoe a nossa Elaine na sua jornada, os seus familiares e amores encarnados e desencarnados, e abençoa todos nós, para que possamos perseverar nos caminhos da reeducação pessoal. Dando graças a este Deus de amor e bondade, vibramos ainda pelos companheiros internautas que à distância acompanham a nossa programação, ao nosso companheiro José Aparecido da Rede Amigo Espírita e a todos aqueles que nos ajudam a divulgar a mensagem espírita. Contando com o silêncio e a prece de todos, passamos à segunda etapa dos trabalhos dessa noite. Que assim seja.